Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre saúde física e emocional, né? É verdade que a gente consegue sim, através do equipamento quântico, muitas coisas relacionadas à saúde, mais disposição física, mais alegria, mais criatividade, mais desempenho nas tarefas do dia e desprogramando aquilo que pode nos prejudicar na nossa saúde, por exemplo, manias, vícios e assim vai, né? Falar de saúde é bem complexo, mas é uma coisa que tem que ficar bem claro aqui, né? O Quantic, ele trabalha baseado nos princípios da metafísica. O que seria isso? É o seguinte: se você tem uma desarmonia física, pode ser uma doença, pode ser, pode ser também uma questão emocional, uma depressão, né? Se isso está acontecendo no nosso físico, né, é porque existe algo que não é físico e que precisa ser mexido. Primeiro ele vai fazer uma leitura daquilo que está em desarmonia, da causa relacionada à desarmonia, né, que pode ser múltiplas, pode ser algo muito recheado de condições, né? Nós somos seres que carregamos várias questões desarmônicas do passado. Aí entra as emoções, entra os hábitos, os pensamentos, né? As atitudes, os traumas, tudo isso que carregamos há muito tempo, pode ser desde a infância, pode ser de uma vida passada. Então isso ao longo do tempo pode nos gerar uma desarmonia e até causar uma doença física ou até um câncer, lá o que seja. Então quando a gente busca o tratamento através desse equipamento que é formidável, em outras palavras, a gente está tentando minimizar ou transmutar aquilo que está dentro e está em desarmonia, que acaba se manifestando fora. Então, é bom a pessoa entender que, segundo esse princípio de raciocínio, esse princípio teórico, que leva em consideração que a doença, ela se manifesta no físico, ela não nasce no físico. Eu sei que esse assunto, gente, pode ser um pouco complexo. Aqui eu não vou me alongar muito, né? Porque eu preciso deixar bem claro que toda vez que você busca um tratamento para uma desarmonia física, quando você está querendo tratar através de terapias holísticas ou especificamente aqui do Quantic, que é um equipamento que trabalha a nível muito sutil, você está buscando resolver uma causa interna, psíquica, espiritual, emocional, para que o teu físico se restabeleça. Isso acontece na prática? Pode acontecer sim. Acontece com todo mundo? Não. Mas você tem que entender assim, quando você resolve, você está resolvendo de verdade o problema. Você não está remediando. A medicina, ela é ótima, ela é excelente. E ela deve ser usada sim. Se você tem uma doença crônica que está te trazendo problemas, já coisas sérias, que está te prejudicando a tua vida, a tua saúde, você deve sim utilizar a medicina convencional e, se for o caso, buscar o tratamento com o equipamento, com essa terapia quântica. Se ao longo do tempo você for melhorando e melhorando, você pode conversar com o seu médico e ver a possibilidade de suspender, por exemplo, uma medicação que você vinha tomando por um tratamento crônico, foi o exemplo que eu dei. Mas pode tratar várias coisas. Não é um compromisso, não é uma promessa. Tá legal? Quando você obtém um resultado positivo, praticamente você tá fazendo o seguinte: você está de fato se curando. Não é o equipamento que cura você, é você que acaba se curando, é você que acaba transmutando. O equipamento ele simplesmente vai te estimular, te induzir a mudar padrões. Ele envia com
uma baixa frequência, uma baixa quantidade, informações também para o corpo físico, mas é bem pouquinho. As frequências que são destinadas ao corpo físico são poucas. Por quê? Porque se fosse pensando assim, eu tenho um problema físico, de ordem física, e aí o Quantum podia ficar enviando frequência só para o corpo físico para resolver o problema. Não resolveria, porque ele poderia minimizar aquele problema. Como é que eu vou dizer para você? Ele poderia minimizar o problema. Assim que eu suspendesse a emissão das frequências, logo adoeceria novamente. Por quê? Porque a causa raiz não estaria sendo tratada. Tá legal? Então, assim, é fantástico, sim, pode ajudar, sim, não tem limite, você pode pensar em tratar qualquer coisa que você queira. O tratamento, ele é muito variável de uma pessoa para outra, de um cliente para o outro, depende muito da circunstância, depende do grau de evolução da doença, depende da idade, depende das crenças, das manias, dos condicionamentos internos, depende de tudo isso. Então não dá para ter uma previsão de tempo, mas eu tenho o equipamento há 8 anos e eu já tenho uma experiência muito grande de ter observado várias melhoras, tá bom? Um grande abraço para vocês.